Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, Marcelo GP, do Colégio Estadual Círculo Operário, do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre estatística básica, Vamos finalizar a nossa parte lá de estatística básica, falando de medidas de dispersão ou variabilidade, Vamos falar basicamente desvio padrão, desvio médio, variância, que é um assunto que volta e meia é cobrado na prova do Enem. Só para lembrar, pessoal, essa aula de hoje, basicamente, ela está voltada lá para os nossos alunos do terceiro ano, que vão prestar o concurso para o Enem, o concurso vestibular do Enem, tá legal? Então a gente vai tratar aqui de tópicos básicos, tá bom, pessoal? Vamos falar da parte básica de estatística descritiva, tá legal? Bom, então a gente vai iniciar falando das medidas de dispersão ou de variabilidade. Para a gente iniciar a nossa aula, vamos analisar aqui o seguinte, consideremos os seguintes conjuntos de valores, de variáveis, variável x, y, tá vendo? E z, tranquilo? X, y e z. Bom, a variável x, ela apresenta os seguintes dados, 70, 70, 70, 70, 70. Variável y, 68, 69, 70, 71, 72. Variável z, 5, 15, 50, 120, 160. Beleza? Beleza, A gente observa aqui que os três conjuntos apresentam a mesma média, 70. Aí você fala, pô, Gepeto, como é que a gente calcula a média mesmo? Pessoal, a média que a gente representa por x, ou por ME, como é que a gente calcula a média de um conjunto de dados brutos? Muito simples. Pessoal, basta a gente somar todos os dados e dividir pelo total de dados. Então fica fácil. Aqui, a gente representa assim, x barra. Se eu calcular a média do conjunto de dados, aqui, y, vai ficar 68 mais. A gente soma tudo. Isso, a média aritmética simples. Tá bom, pessoal? Soma tudo. Legal? E divide pelo conjunto de dados. Que no caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados. Bom, pessoal, se eu somar tudo aqui e dividir por 5, você vai ver que a média vai dar 70. Tá legal? Se eu pegar a média desse conjunto de dados aqui, da variável x, mesma coisa, se eu somar 70 mais 70 mais 70 mais 70 mais 70, vai ficar 70 vezes 5. 5 dividido por 5 vai embora, a média também vai dar 70. Da mesma maneira, se eu calcular a média desse conjunto de dados, que a gente vai chamar de z, somando tudo, calculando a média simples, basta somar todos os termos. Legal? Somamos todos os termos, todos os dados da minha variável e divido pelo total de dados. Então, se eu somar tudo e dividir por 5, da mesma forma, eu vou encontrar a média 70. Tá legal? Deixa eu mudar a ponta da minha caneta aqui, pessoal, está muito grossa aqui. Muito espessa. Pronto. Também vai dar 70. Legal? Beleza. Então, olha só. A gente observa que esses três conjuntos de dados, eles apresentam a mesma média. 70. Olha só. Porém, pessoal, é fácil você notar que o conjunto X ele é o mais homogêneo, ou seja, é o que está igual à média, é o que se aproxima da média. Que o conjunto Z é o que mais se afasta da média. Tá vendo? O conjunto Z é aquele conjunto de dados que está mais afastado da média, Ou seja, que apresenta maior desvio, maior diferença da média. Aqui, 5 está muito distante da média. 15 também está muito distante da média. 50 é um valor que também está afastado da média. 120 está muito afastado da média. 160 também.
Já o conjunto de dados da variável x, não. Ele está mais próximo da média, tá vendo? 70, 70, 70, 70. Ou seja, ele é o conjunto mais homogêneo, né? Que apresenta resultados iguais. Ele é o mais homogêneo. Os conjuntos x e y, conjunto de dados, melhor, y e z, né? Olha lá, y e z já tem seus valores muito afastados da média. Legal? Então vamos lá. Aqui a gente chama de dispersão. Ó, estão dispersos, né? Estão afastados. A gente chama de dispersão ou variabilidade, a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação. Tranquilo? Ó, podemos dizer, por exemplo, que x apresenta dispersão ou variabilidade nula, né? Por quê? O conjunto de dados da variável x não se desviaram da média, estão bem perto da média. Eles não estão dispersos, afastados da média. O conjunto de dados da variável z foi o que mais se afastou da média, ou seja, o que apresenta maior variabilidade. Tá legal, pessoal? Poxa, GP, isso cai na prova do Enem? O pessoal cai. Pior que cai. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, você vai ver que isso cai na prova do Enem. Beleza? Maior dispersão, maior variabilidade, ou seja, é o que está mais afastado da média. Tá legal? Olha lá. Podemos dizer que o conjunto x apresenta dispersão ou variabilidade nula, porque o conjunto de dados da variável x não se afastam da média, né? E que o conjunto y apresenta uma dispersão ou variabilidade menor que z, né? Olha lá. Z é o conjunto de dados da variável z é o que mais se afasta da média. Tá legal? Ó, dentre essas medidas, destacamos, né, as medidas de dispersão ou variabilidade. Amplitude total, que eu já tinha comentado em aulas anteriores, mas vou revisar. Amplitude total, variância, né, desvio padrão e o coeficiente de variação, né? Essas são as medidas de dispersão ou variabilidade. Pessoal, prova de Enem cai o quê? Variância, desvio padrão. Coeficiente de variação cai? Não, coeficiente de variação cai em concursos militares. Quem vai fazer prova, por exemplo, para o CAP da Marinha, Corpo Auxiliar de Praças, cai coeficiente de variação. AGS, Sargento Técnico da Aeronáutica, cai coeficiente de variação. Tá bom? Enem, cai variância e desvio padrão. Legal, pessoal? Bom, primeiro a gente vai ver como calcular a amplitude total. Nada demais, né? A gente vai fazer o cálculo da amplitude total para dados não agrupados. Primeiro, dados não agrupados, depois dados agrupados sem intervalo de classe e dados agrupados com intervalo de classe. Nada demais, pessoal. O que é amplitude total? Amplitude, aqui ó, você tem um conjunto de dados, nada demais, ó, 40 distribuídos em rol, né, em ordem crescente, tá vendo? 40, 40, 50, 52, 68. O que é amplitude total? Pessoal, amplitude é só você pegar o maior valor do conjunto de dados e subtrair do menor valor. Tá bom? O que é amplitude? Eu pego o maior valor e subtraio do menor valor. Viu? Isso é amplitude total. Pega o maior valor e subtrai do menor. 68 menos 40, 28. Viu? É o que a gente chama de amplitude total. Quando eu tenho dados agrupados com intervalo de classe, olha lá, aqui, ó, a variável, por exemplo, xi, né? Olha lá, 0. O número 0 aparece 2 vezes, frequência 2. Né? O número 1 aparece 6 vezes, o número 2 aparece 12 vezes, o número 3 aparece 7 vezes, frequência 7, o número 4 aparece 3 vezes. Numa distribuição de frequência, sem intervalo de classe. Né? Bom, como é que a gente calcula a amplitude total? Muito simples. Basta você pegar o maior valor do meu conjunto de dados, que é o maior valor, 4, e subtrair do menor valor, que é o menor valor, 0. Então, minha amplitude total, 4 menos 0. 4, nada demais. Legal? Bom, e quando eu tenho intervalos de classe, aqui, ó, mesmo esquema. Ó. Quando eu tenho intervalos de classe, aqui eu tenho uma tabela, né? Aqui eu tenho um conjunto, né? Um conjunto de valores distribuídos em intervalo de classe, que representa as estaturas
né, das pessoas em centímetro, tá vendo? A primeira classe, ó, a estatura varia de 150 centímetros até 154. Ou seja, eu peguei um conjunto de dados, um conjunto de pessoas e passei a pesquisar a estatura dessas pessoas. Pode ser, por exemplo, dos 40 alunos de uma sala de aula. Né? 40 alunos de uma sala de aula, por exemplo. Então, a gente tem alunos com estatura entre 150 e 154 centímetros. Olha lá, 4 alunos. Frequência 4. O que significa isso? 4 alunos, né, tem altura entre 150 e 154 centímetros. Entre 154 e 158, 9 alunos. Tá vendo? Depois, entre 1,58m e 1,62m, eu tenho 11 alunos. Viu? Entre 1,62m e 1,66m, eu tenho 8 alunos. E por aí vai. Entre 1,70m e 1,74m, a gente tem 3 alunos. Viu? Como é que a gente calcula a amplitude total? É só você pegar o maior valor, né, e subtrair do menor valor. Tá legal? Maior menos o menor. 174 menos 150. Então, a minha amplitude total da minha distribuição, 24. Beleza? Aí vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Nada demais. Bom, amplitude total tem o inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série. Esse é o inconveniente. Descuidando do conjunto de valores intermediários, viu? Esse é o inconveniente da amplitude total. A gente só leva em consideração o valor máximo e o valor mínimo da minha série de distribuição, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. Tranquilo? Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou variabilidade. Olha lá, faz-se uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura, amplitude térmica, né? Você estuda lá em geografia, lá no deserto do Saara, por exemplo, durante o dia, né, a temperatura vai a 49, 50 graus. Durante a noite vem a 3, 4 graus. A gente diz que a amplitude térmica no deserto é muito elevada, porque o deserto é constituído de muita areia. A areia tem um baixo calor específico. O que significa isso? A areia, ela esquenta muito rápido, mas ela também esfria muito rápido. Ela troca calor muito rápido com o ambiente. Por quê? Porque tem um baixo calor específico. Então a gente diz que no deserto a amplitude térmica é muito elevada. Por quê? Porque ocorre grandes variações, melhor dizendo, temperatura, entre o dia e a noite. Né? Olha lá, no controle de qualidade ou como medida de cálculo rápido. E quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão e a estabilidade. Tá vendo? Né? Agora, vamos lá, variância, né? A variância e também o desvio padrão, aí aqui já aparece na prova do Enem. Variância e também o desvio padrão é uma medida que leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz dela um índice de variabilidade bastante estável. Né? Variância e desvio padrão. Ó, ela baseia-se nos desvios em torno da média, porém, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Né? O que significa isso? Para eu calcular a variância, eu tenho que fazer... A gente tem que calcular a média aritmética dos quadrados dos desvios. Né? Ou seja, te dá um conjunto de dados, aí na prática, pô, não entendi nada, isso é muito complicado. Não é, pessoal. Né? O cara te dá um conjunto de dados. Para você calcular a variância, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Calcular a média. Né? Primeiro passo, calcular a média. Né? Primeiro passo é calcular a média. Calculei a média. Como é que eu calculo a média? Pego todos os valores, somo e divido pelo total de dados, né? Pelo total de valores. Beleza, calculei a média. Legal. Agora eu vou calcular o desvio em relação à média. Eu vou pegar cada valor do meu conjunto de dados e vou subtrair da média. Né? Aqui, ó, eu pego cada valor, xi, subtraio da média, esse resultado eu elevo ao quadrado. Viu? Dividido pelo somatório de FI. O que é o somatório de FI? É o total dos dados da minha variável, né? O total de dados da minha variável. Beleza. Aí para eu calcular a variância, basta eu tirar a raiz quadrada disso tudo. Tá bom? Melhor. Desculpa. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Né? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
Viu? Assim que a gente calcula a variância. A gente coloca assim, ó, V de variância, ou S. Tá legal, pessoal? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Tá bom? Aqui, ó, o que é a variância? É a média, ó, aritmética dos quadrados dos desvios. Né? Dos desvios. Tá legal? Né? Bom, e o que é o desvio padrão? Pessoal, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Né? Aqui, ó. O que é o desvio padrão? Ó, sendo a variância calculada a partir dos quadrados dos desvios, ela é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão. Né? O que, sob o ponto de vista prático, é inconveniente. Por isso mesmo, imaginou-se uma nova medida que tem utilidade e interpretações práticas, denominada desvio padrão, né? Definida como a raiz quadrada da variância. Tá vendo? O desvio padrão a gente representa por sigma. Então a gente pode simplificar. Como é que eu calculo o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Tá legal, pessoal? Então, para eu calcular o desvio padrão, primeiro eu calculo a variância, mas o que é a variância? Tá aqui, ó. O que é a variância? É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ainda bem que na prova do Enem não cai questão muito longa, né? Uma ou outra, mas na prova do Enem geralmente as questões são rápidas, de desvio padrão. Tá vendo? Olha lá, ó. Né? Fórmula utilizada quando a média for um número inteiro. Olha lá, ó. Tanto o desvio padrão como a variância são usados como medida de dispersão ou variabilidade. Né? O uso de uma ou de outra dependerá da finalidade que se tem em vista. Ó, a variância é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva. Beleza? Porém, é importante na inferência estatística e em combinações de amostras. Né? Aqui é um processo breve para a gente calcular a variância. Né? Bom, ou desvio padrão, propriedade. Somando ou subtraindo uma constante todos os valores de uma variável, o desvio padrão não se altera. Somando ou subtraindo, né, uma constante todos os valores, o desvio padrão não se altera. Multiplicando todos os valores de uma variável por uma constante, diferente de zero, o desvio padrão fica multiplicado por essa constante. Agora, quer ver uma aplicação bem rapidinha na prova do Enem? Não é questão não, espera aí que eu vou te mostrar uma mais para frente aqui. Né? Uma questão bem básica na prova do Enem. Tá bom? Para a gente analisar aqui bem rapidinho, para a gente não perder tempo. Tem umas que são grandinhas na prova do Enem. Mas, por exemplo, olha essa questão número 6 na prova do Enem. Vou fazer uma aqui rapidinho, tá bom, pessoal? Ó, em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, caiu na prova do Enem PPL 2014. Olha só que legal. A medalha de ouro será dada ao atleta mais regular. Pessoal, o que a gente falou lá, hein? O que é o atleta mais regular? É aquele que menos se afasta da média. Né? Ou seja, o atleta mais regular é aquele que apresenta menor desvio padrão. Né? Menor desvio padrão. Ou seja, é aquele que menos se desvia do padrão. Né? É aquele que menos se desvia do padrão. Beleza? Menor desvio padrão, aquele que menos se desvia do padrão, né? É aquele que apresenta maior moda, né? E menos que apresenta, melhor dizendo, a moda próximo da média, é aquele que apresenta a moda próximo da média, né? E que menos se desvia da média, ou seja, que tem menor desvio padrão, né? É o mais regular. Ó, os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro abaixo. O atleta número 1, primeiro salto, 2,9 metros. Segundo, terceiro, quarto. A média, 3,1.
Mediana, 3,1. O desvio padrão do atleta número 1, 0,25. Atleta número 2, no primeiro salto, 3,3 metros. Segundo salto, 2,8. E assim vai, ele vai te dar um conjunto de dados na prova do Enem, não se preocupe. A mediana, 3,3 a média, 3,2. Mas olha o desvio padrão dele, 0,4, ou seja, ele se afastou muito da média. O atleta número 3, 3,6. Primeiro salto, segundo salto, 3,3 metros, depois 3,3 metros, 3,4, 3,3. Desvio padrão, 0,17. Opa, o desvio padrão desse atleta é baixo, ou seja, foi o que menos se desviou da média. Ele é o atleta mais regular, está mais próximo da média de saltos, ó. Mais próximo da média, 3,3, 3,3, 3,3, 3,4, 3,6, está mais próximo, né? O atleta número 4 está muito disperso, 2,3, 3,3, 3,4, 3. Atleta número 5 também, 2,2, 3,7. Ele está se afastando muito da média, ó. Tá vendo? Então o desvio padrão dele se desviou muito da média, 0,81, né? Então a medalha de ouro foi conquistada pelo atleta de número. Bom, o atleta que vai conquistar a medalha de ouro é aquele que apresenta menor desvio em relação à média, ou seja, aquele que apresenta menor desvio padrão. Se você olhar para os dados, né, da sua tabela, qual atleta que tem menor desvio padrão? O atleta número 3, 0,17. Pronto. Opção correta, letra C. Né? Na prova do Enem. Pô, professor, é só isso? É, pessoal, só isso. Né? É aquele que menos se desviou da média. Viu? É o atleta número 3. Tá legal, pessoal? Daqui a pouco a gente volta fazendo mais alguns exercícios.